A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, louvado seja Deus, amém? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Peço a bênção do Senhor para a nossa vida neste dia, a presença do Espírito Santo. Que Jesus nos agracie com a tua gloriosa presença, que nos instrua, nos ensine nesta palavra, amém? Então, a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje se encontra em João 6, versículo 5, onde nos diz: Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Essa palavra, meus irmãos, nos fala da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Onde ali estava, Jesus tinha se retirado ali para um deserto juntamente com seus discípulos, né? E multidões de cidades, né, começaram a ir atrás de Jesus. E quando Jesus viu aquela grande multidão, Jesus se compadeceu daquela multidão, porque a palavra diz, né, que Jesus olhou para aquela multidão e eram como ovelhas sem pastor. Jesus se compadeceu daquela multidão, porque eram como ovelhas sem pastor. Jesus curou os enfermos, Jesus começou a ensinar aquela multidão. Mas a palavra nos diz que ao cair da tarde, né, já estava tarde, e os discípulos falaram com Jesus para dispersar aquela multidão, para que eles fossem comprar comida pelas aldeias. Mas o que me chama a atenção? Jesus perguntou a Filipe, né? Onde compraremos pão para lhes dar de comer? O que me chamou a atenção? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Jesus falou isso para testá-lo, né? Filipe estava ali diante de Jesus, né? Nós pela palavra, meus irmãos, Filipe estava ali caminhando com Jesus. E nós caminhamos com Jesus pela palavra, o Senhor Jesus nos ensinando. Assim como Jesus estava ensinando ali aquela multidão, né? Aquela multidão, aquele deserto, eram mais de 5 homens. E Jesus ali ensinando aquele povo, Jesus, depois de ensinar, de curar, Jesus sentiu sim na responsabilidade também de alimentar aquele povo. Será que Jesus viu aquele povo como era ovelhas sem pastor? Jesus era ali o pastor daquele povo. Então Jesus se sentiu na responsabilidade. E quando Jesus perguntou a Filipe onde compraremos, estava num lugar deserto, né? E mesmo que se eles fossem ali dispersos pelo caminho, pelas aldeias, não encontraria essa quantidade de pães para que alimentassem todos. Mas o que me chama mais a atenção é que Jesus falou isso para testá-lo. Jesus esperou ali que Filipe, né, procurasse a providência do Senhor, que Filipe ali, né, motivasse Jesus, né, a fazer um prodígio, uma provisão em alimentos. E realmente, né, só que Filipe voltou ali para o recurso humano. E o que essa palavra nos traz? Nos ensina, né? Muitas das vezes o Senhor está ali, as situações surgem justamente para ver qual o socorro que nós vamos pedir. Qual o socorro? A palavra do Senhor diz que o Senhor, que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Situações, né? E qual é o nosso primeiro socorro? É o nosso socorro ali humano, né, no nosso braço? Ou primeiro nós vamos para Jesus, pedir para Ele, né, para que Ele dê uma solução, para que Ele nos dê uma luz? Mas às vezes, meus irmãos, nós estamos tão com a mente, né, no terreno, ali no imediatismo, que nós procuramos os próprios recursos. Mas a vontade do Senhor é que a gente, assim como Filipe, seus discípulos, estavam ali caminhando com Jesus, estavam conhecendo Jesus, ali o ministério de Jesus, nós também estamos caminhando com Jesus.
E a vontade do Senhor é que a gente se volte para o Senhor Jesus, reconhecendo que Ele pode todas as coisas, reconhecendo que Ele pode nos dar a provisão, reconhecendo que Ele pode nos ensinar e nos dar estratégias. Mas a primeira coisa é que a gente tenha o Senhor como o primeiro socorro. Que para esta palavra, né, era um lugar que não tinha condições de você ali comprar alimento, era um lugar deserto, era um lugar distante, era muita gente, mas Jesus estava ali curando enfermos, Jesus estava ali dando prodígios, fazendo sinais, e essa multidão justamente foi atrás de Jesus por causa dos sinais. E quando Jesus falou isso para Filipe, o Senhor Jesus esperava que Filipe se voltasse para Jesus, né, e esperasse de Jesus uma provisão. Por isso que Jesus falou isso para testá-lo, porque ele já sabia o que estava para fazer. Jesus já sabia o que ele ia fazer, né? E ali diante daqueles 5 pães e 2 peixinhos, Jesus pegou, né, que para os discípulos não era nada para tanta gente, e Jesus começou a ensinar também através da atitude. Pegou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos, e levantou e rendeu graças ao Senhor, né? E agradeceu. Então Jesus ali ele não via apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus via ali a quantidade necessária para alimentar aquele povo. E o que essa palavra traz para mim e para você, meus irmãos? Que o nosso primeiro socorro tem que vir do Senhor. Que a gente tem que se voltar para o Senhor na certeza que Ele tem a provisão, a solução para nos dar. Nós estamos aprendendo um Deus poderoso, um Deus misericordioso. Nos tornamos filhos deste Deus. A meio do amor de Deus, Ele entregou Jesus Cristo, né, para nos tornarmos filhos, para nos reconciliarmos com Ele. Nós estamos caminhando com Jesus. E caminhar com Jesus é sermos dependentes. Caminharmos com Jesus é sermos totalmente dependente, independente da sua área, independente de você ter recurso ou não, independente de eu e você, né, saber tomar decisões, mas precisamos consultar a Jesus. Me vem a passagem também da pesca maravilhosa, onde os pescadores tinham ido pescar, e eles ali trabalhado a noite inteira, nada pescaram. Mas Jesus, observando aqueles 2 barcos, e viu que os pescadores já tinham desembarcado e já estavam lavando as redes. Lavar as redes é sinônimo que você não vai pescar, porque você já chegou e você já está fazendo o procedimento de você lavar e de você guardar. Mas Jesus também viu que ali não havia peixes, e Jesus pegou, sentou naquele barco, ficou ensinando. Depois de ensinar, o Senhor Jesus chamou Simão, que era um dos donos do barco. E a palavra nos fala que Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Né? Simão, Pedro e os outros pescadores, eles já estavam fazendo um trabalho rotineiro, era algo que eles sabiam fazer. Faziam parte da rotina, da sua sobrevivência. Era algo meio que automático, você escolher a maré, né, o barco, a qualidade da rede, e você vê onde que o peixe está espanando. Então ali eles tinham aquele conhecimento próprio. Eles sabiam o que eles estavam fazendo, humanamente falando. Mas eles chegaram frustrados de uma pesca, foi frustrante depois de tantas tentativas. Depois de tantas tentativas, embora eles já soubessem o que estavam fazendo, embora eles só estivessem com as ferramentas corretas,
embora eles estivessem ali na maré certa, com a rede correta, no barco, né? Mas eles estavam ali totalmente já frustrados, porque eles estavam usando de todo o conhecimento que eles tinham, de todo o conhecimento ali humano. E isso nós fazemos, nós usamos o nosso conhecimento, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós estamos acostumados a fazer. E quantas vezes, meus irmãos, né, algumas dessas atitudes saem frustradas. Mas ali, mesmo diante daquela frustração, Simão olhou: Senhor, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Simão estava ali, né, falou para o Senhor que ele já tinha pescado a noite inteira, que ele já tinha feito tudo o que ele podia fazer, mas sob a palavra de Deus, mas sob a instrução de Jesus, né, ali a direção e a palavra de Jesus, ele lançaria aquelas redes, né, e grande foi o milagre. O que essa palavra traz para mim e para você? Quando Jesus, irmãos, entra na nossa vida, quando nós demos acesso a essa palavra em obediência ao Senhor, nós, por mais que nós saibamos o que fazer, nós damos a direção para Jesus. Nós falamos como Simão, sob a tua palavra, Senhor. E mesmo nós já saibamos o que fazer, nós precisamos esperar a resposta de Jesus. Nós precisamos esperar a resposta de Jesus. Nós precisamos agora nos submeter à sua palavra, né, que é a obediência, ali a instrução do Senhor, ao conselho, à direção, ao ensinamento de Jesus, para que a gente venha ter uma pesca maravilhosa para a glória e louvor do nome santo do Senhor. Mesmo a gente usando os nossos recursos humanos, nós quando somos chamados para caminhar com Jesus, nós já não andamos mais segundo o nosso curso da nossa vontade. Embora, né, humanamente falando, saibamos o que nós vamos fazer. E Jesus nos dá várias oportunidades de nós testificarmos de prodígios e milagres na nossa vida, através ali de nós nos submetermos à orientação do Senhor. Então, qual é a palavra que o Senhor nos traz hoje, de a gente se voltar para Jesus? Embora você saiba, embora eu saiba, né, embora seja algo normal, natural, mas eu e você temos que nos submeter, né, a Jesus, né, crendo que Ele é poderoso para fazer, né, muito mais do que pensamos. Na palavra do Senhor diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem coração penetrou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que eu amo. Mas agora vamos nos submeter à palavra do Senhor, ao conselho do Senhor, pedir ao Senhor direcionamento. Vamos ouvir a voz de Jesus para tomar as nossas decisões. E é isso que nós precisamos, discernimento para ouvir o que o Senhor tem para nós. Nós precisamos abrir o nosso coração e deixar que Ele nos conduza, nos apropriar da nossa vontade, nos apropriar dos nossos recursos humanos para nos submeter à orientação de Jesus. Amém? Amém? Precisamos abrir o nosso coração. Eis-me aqui, Senhor, agora sob Tua palavra lançarei as redes. Glória a Deus, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos. Nós te agradecemos porque Tu és Deus onipotente, onisciente, onipresente. A Tua palavra diz sim, o coração do homem faz muitos planos, mas o propósito do Senhor permanecerá. Senhor, abrimos o nosso coração nesta hora, nos dê discernimento, abre os nossos olhos, nos dê direção. Nos ajude a tomar decisões, Senhor, segundo a Tua vontade. E o que não provém de Ti, meu Pai, em nome de Jesus, nos mostra, Senhor, mas queremos andar na Tua presença, na Tua orientação, Senhor, no Teu conselho, para que a gente venha ter bom êxito, Pai. Nós te pedimos misericórdia, nós te agradecemos, em nome de Jesus.